protagonista sem manjuba, o espírito de uma velha meio fogosa e uma gatinha que aparece no encerramento inteiro do anime. Qual é a relação entre esses três personagens e por que isso é tão importante para que o Okarun consiga recuperar aquilo que foi tirado dele e que tem ligação direta com a sua masculinidade? É isso que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e galera, eu já vou adiantar que o Okarun vai conseguir recuperar a sua manjuba. O autor do mangá, o Tatsu, é louco, mas não foi louco a ponto de deixar o protagonista sem Bilal o mangá inteiro. Só que existe um problema. O Okarun até vai recuperar sua manjuba, porém, ele vai pagar um preço bem caro por isso. E é essa história que eu vou contar pra vocês ao longo desse vídeo. E quando você pensar, agora já tá tudo resolvido, vai rolar um plot twist e você vai perceber que o buraco é muito mais embaixo. E eu também vou aproveitar pra explicar um pouco mais sobre a Vovó Turbo. Que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua... Para tudo aí! Foi a grande causadora da desgraça do Okarun. Mas ao longo da história, ela vai se tornar uma personagem muito importante e com certeza vocês vão dar muita risada com ela, porque ela é muito escrota. Aliás, um parênteses, aqui no canal tem muita gente que é fã de Chainsaw Man. E eu vou falar pra vocês que Dandadan é um negócio tão louco, caótico e sem noção que tem horas que Chainsaw Man parece até uma obra normal. Juro pra vocês. Isso é só pra vocês entenderem o nível de loucura que é a Dandadan. E eu acho isso ótimo, tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigada aos membros do canal. E pra quem tem interesse em se tornar membro, existem planos a partir de R$ 2,99 por mês. Mas se você não puder, você já me ajuda comentando, deixando o seu like e assistindo esse vídeo até o final. No primeiro episódio do anime, foi mostrado que a Momoyase conseguiu libertar os seus poderes paranormais quando foi atacada por alienígenas, enquanto o Kenta Kakura, apelidado de Okarun pela Momo, acabou sendo amaldiçoado por um espírito, ou yokai, chamado Vovó Turbo, após ter perdido uma corrida. E com isso, ele foi possuído pela Vovó Turbo e começou a manifestar poderes. Mas quem disse que ele conseguia controlar a sua transformação sozinho? A Momo, que recém despertou poderes paranormais, se encarregou de suprimir a maldição, mesmo sem saber direito o que ela estava fazendo, porque ela sabia que precisava evitar que ela voltasse a se manifestar e o Okarun perdesse o controle novamente. Mas antes fosse só isso, né? O grande problema é que, ao ser amaldiçoado, o Okarun também perdeu a sua manjuba pra véia, e eu nem preciso dizer que ele quer a manjuba de volta, né? Isso é óbvio. E lógico que conseguir isso não será uma missão nada simples, né? Em um novo encontro com a Vovó Turbo, dessa vez na casa da Momo, ela se aproveitou da exaustão da Momo para possuir o corpo do Okarun mais uma vez. E quando a Vovó Turbo estava prestes a devorar a Momo, eis que ela foi subitamente atingida por um tijolo com prego, fazendo-a explodir em chamas. Quem apareceu para salvar a Momo foi a sua avó, uma velhinha cheia de rugas e de aparência caquética, ou pelo menos foi isso que você pensou. Mas na verdade, a Seiko, a avó médium da Momo, tem uma aparência muito jovem. E vamos combinar que ela é bem gata, né? E essa primeira aparição da Seiko é ótima porque rola uma quebra de expectativa, já que todo mundo pensa que a avó da Momo é uma véia caindo aos pedaços, só que muito pelo contrário, né? Seiko salvou a vida da sua neta e conseguiu enfrentar a Vovó Turbo ao prendê-la numa barreira espiritual. Contudo, a derrota da Vovó Turbo foi apenas momentânea, já que aquele probleminha do Okarun continua existindo. E enquanto ela estiver em posse da banana do Okarun, a maldição que ele sofreu não poderá ser desfeita. E como a Momo despertou poderes paranormais e decidiu ajudar o Okarun a recuperar o membro perdido, já que ela tinha uma parcela de culpa nisso, a sua avó lhe explicou um pouco mais sobre a Vovó Turbo e deixou claro que eles se meteram com um espírito bem problemático. A Vovó Turbo é uma yokai dos tempos modernos, famosa por ser a velha dos 100 km por hora que vagava pelas ruas do Japão aterrorizando as pessoas. E aqui eu abro um parênteses para explicar sobre a lenda real da Vovó Turbo. E sim, tanto a Vovó Turbo como também os aliens e outros espíritos que irão aparecer ao longo do anime são inspirados em histórias reais. Isso é uma coisa que eu acho muito maneira em Dandadan. E se você tem cagaço de assombração e de ET, que é o meu caso,
Então boa sorte. Reza a lenda que a Vovó Turbo é de fato uma yokai do Japão e ela é uma véia assustadora que persegue o seu carro à noite em rodovias desertas. Essa lenda urbana surgiu entre os anos 80 e 90 em áreas rurais do Japão, como nas prefeituras de Guma e Hyogo. Os relatos do seu avistamento variam. Algumas pessoas dizem que ela bate na janela do carro, tentando fazer você bater e sofrer um acidente. Outros dizem que ela só quer assustar os motoristas, enquanto outros dizem que se ela conseguir ultrapassar o seu carro, você morre. Também existe uma versão da história que defende que essa lenda urbana da Vovó Turbo surgiu como forma de desencorajar a direção imprudente dos motoristas, ainda mais considerando que ela costuma ser avistada em estradas sinuosas, que são bastante perigosas, especialmente à noite. Além disso, também existem algumas variações do apelido da Vovó Turbo, que pode ser chamada de Vovó de 80 km por hora ou Vovó de 100 km por hora, foi a versão adotada em Dandadan, ou então Vovó de 120 km por hora. Galera, não é à toa que a Vovó Turbo é chamada de Vovó Turbo. Agora, a parte que é uma inovação em Dandadan é que, além de ser meio tarada, de acordo com a Seiko, a Vovó Turbo se fundiu com um outro espírito aprisionado no túnel onde ela estava escondida e assim ela ganhou um imenso poder. Diante disso, como não havia nenhum médium que seria capaz de combatê-la efetivamente, Seiko alertou a Momo para não se envolver mais com Okarun, mas mesmo sabendo que era muito perigoso, Momo estava determinada em ajudá-lo. Então, já que era assim, a sua avó sugeriu um plano, propondo que eles desafiem a Vovó Turbo numa partida de pega-pega. A razão por trás dessa estratégia é a confiança absoluta da Vovó Turbo em suas próprias pernas, o que a faz aceitar qualquer desafio. O objetivo real é atraí-la para fora da cidade de Shono, sem que eles fossem pegos, porque isso enfraqueceria a véia. Se esse capeta consegue correr a 100 km por hora, como é que a Momo e o Okarun conseguiriam correr mais do que a Vovó Turbo? O Okarun precisaria passar por um treinamento para liberar todo o potencial da sua maldição, enquanto a Momo teria que aprimorar as suas habilidades psíquicas. Mas antes de explicar essa parte, se você está curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E vale a pena ativar as notificações, porque assim você será avisado quando sair o próximo vídeo de Dandadan. Os poderes da Momo funcionam da seguinte forma: ela é capaz de suprimir a maldição com a sua psicocinese ao segurar a aura que ela vê no Okarun. Na verdade, todos carregam uma aura ao redor de si e a Momo pode controlar essa aura, mas apenas dentro de uma pequena área, que acaba restringindo as suas habilidades. Como primeiro passo para evoluir os seus poderes, a Momo teria que aprender a depender menos da visão para suprimir a maldição no Okarun e usar os outros sentidos, como o tato. Se você pensa que eles tiveram tempo suficiente de preparação para enfrentar a Vovó Turbo, já aviso logo que isso não rolou. Assim que surgiu uma oportunidade, a Vovó Turbo assumiu o corpo do Okarun e alertou a Momo que ela tem o poder de amaldiçoar e matar qualquer um que o Okarun tenha visto, como por exemplo, a sua avó. Sabendo que Momo estava treinando para derrotá-la, Vovó Turbo exige que Momo vá ao túnel naquela noite, e se ela recusasse, a véia capeta mataria pessoas aleatoriamente. Já que não tinha escolha, Momo e Okarun foram até o túnel usando roupas especiais fornecidas pela Seiko, que poderiam protegê-los dos espíritos malignos. No entanto, a Vovó Turbo bloqueou tanto a entrada quanto a saída do túnel e os dois ficaram presos sem chance de escapar. Okarun sugeriu a Momo que liberasse a sua maldição para que ele pudesse usar os seus poderes, mas eles não contavam com a astúcia da véia. A Vovó Turbo contra-atacou, devolvendo a manjuba do Okarun, e assim a maldição foi tirada do seu corpo. Só que isso o impossibilitou de lutar contra ela porque ele perdeu os poderes. Quando a Vovó Turbo se preparou para devorá-los dos dois lados, Momo a desafiou para um jogo de pique-pega. A véia capeta concordou em contar 10 minutos para Momo e Okarun fugirem, mas logo percebeu que Momo estava tentando enganá-la. Mais uma vez, a Vovó Turbo foi esperta e, ao usar as regras a seu favor, ela conseguiu capturar a Momo. Okarun percebeu que a Vovó Turbo estava contando os 10 minutos de um jeito muito zoado e acusou a véia de estar trapaceando, mas ela argumentou que eles foram otários de não estipularem que ela deveria contar do jeito certo. Okarun entrou em pânico depois que a Vovó Turbo terminou a sua contagem de 10 minutos, porque ele seria devorado, e a saída que ele encontrou foi cair de boca nas tetas da véia. A Vovó Turbo gritava de dor, mas o Okarun não soltava as tetas da véia de jeito nenhum, até porque ele estava preso
preso a ela graças às roupas especiais que ele havia recebido da avó da Momo. Com a sua força drenada, Vovó Turbo foi obrigada a reverter para sua forma espiritual e tomar o controle do corpo do Okarun para devorar a Momo. Só que a Momo usou seus poderes psíquicos para selar a yokai dentro do Okarun. Após capturarem a Vovó Turbo, Momo e Okarun entraram em pânico quando o espírito aprisionado, que é tipo um caranguejo gigante, emergiu do túnel e os perseguiu numa tentativa de resgatar a Vovó Turbo. Enquanto tentavam fugir da cidade de Shono, a véia capeta pediu ajuda ao caranguejo e também aos outros espíritos de um cemitério enorme. E aí, esses espíritos possuíram vários humanos, bloqueando a rota de fuga e encurralando Okarun e Momo. Sem outra opção para escapar da multidão de humanos possuídos, Okarun se transformou em sua forma de Vovó Turbo e carregou a Momo enquanto avançava pela multidão. Okarun atingiu uma velocidade absurda, mas o seu corpo atingiu o limite e Momo acidentalmente perdeu o controle da aura da véia e liberou a Vovó Turbo. A véia capeta aproveitou que não estava mais presa no corpo do Okarun e se fundiu com o espírito do caranguejo para se vingar de Momo e Okarun. Utilizando seus poderes psíquicos, Momo se agarrou a um trem em movimento, forçando que a Vovó Turbo utilizasse a sua velocidade para persegui-la. O grande lance é que o trem atingia a velocidade de 120 km por hora, tornando impossível que a Vovó Turbo, conhecida como a velha dos 100 km por hora, conseguisse alcançá-los. A Vovó Turbo rapidamente usou a sua velocidade para saltar e se agarrar ao trem em movimento, afirmando que a sua velocidade é constantemente mantida a 100 km por hora, enquanto o trem reduz a sua velocidade nas curvas. Só que a Vovó Turbo não percebeu que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. O grande objetivo sempre foi atrair a véia capeta para fora da cidade de Shono até a cidade de Kamikoshi, onde a avó da Momo havia montado uma barreira espiritual capaz de exorcizar qualquer espírito preso dentro dela. Sem querer, a Vovó Turbo caiu na armadilha e acabou sendo exorcizada. Nesse momento, Momo viu várias garotas colegiais emergindo do espírito e desaparecendo após o exorcismo. A explicação disso é que o túnel costumava ser o local de múltiplos assassinatos de jovens garotas e, sabendo disso, a Vovó Turbo foi até o túnel para consolar os espíritos das meninas falecidas, pois elas não conseguiram fazer a passagem ao pós-vida por terem sofrido mortes brutais. Já que a Vovó Turbo foi exorcizada, o Okarun finalmente recuperou a sua manjuba. Então o problema tá resolvido, né? Não exatamente. O Okarun ficou tão feliz que a sua manjuba estava de volta que ele só percebeu depois que duas coisinhas ainda estavam faltando. E no caso, eram as suas bolas. Ou seja, a saga com a Vovó Turbo ainda não tinha terminado. Após uma rápida inspeção, Seiko pediu a Momo para que pegasse uma boneca e uma bacia de água, pois havia algo dentro do Okarun. O que aconteceu, na verdade, foi que num último esforço, a Vovó Turbo voltou para sua forma espiritual e secretamente se transferiu para dentro do corpo do Okarun antes de ser completamente exorcizada. Como a Vovó Capeta ainda estava muito fraca, Momo e Seiko finalmente conseguiram expulsá-la do corpo do Okarun e transferi-la para um Maneki-Neko. E lógico que a véia tava puta da vida por estar presa dentro de um boneco de gato, né? E ela garantiu que se vingaria dos três assim que recuperasse os seus poderes. Mas o Okarun, se aproveitando daquele momento de vulnerabilidade da véia, exigiu que a Vovó Turbo devolvesse as suas bolas. E quem disse que a véia Turbo iria se submeter tão facilmente à vontade do Okarun? Muito pelo contrário. A Vovó Turbo ordenou que o Okarun matasse tanto a Momo quanto a sua avó em troca de devolver as suas bolas. Ao ouvir isso, o Okarun ficou irritado e, sem querer, acabou se transformando em sua forma de Vovó Turbo, deixando Momo e a véia surpresas com o que aconteceu. Seiko explicou que, graças ao leque de papel que ela usou para expulsar o espírito, a consciência da Vovó Turbo foi transferida para o Maneki-Neko, enquanto os seus poderes permaneceram dentro do Okarun. Como a Seiko era a única que poderia devolver a Vovó Turbo à sua forma original, Momo fez um acordo com a véia, oferecendo devolver os seus poderes em troca dela devolver as bolas do Okarun. A véia Turbo aceitou o acordo, mas revelou que havia perdido as bolas do Okarun e não fazia ideia de onde elas poderiam estar agora. Mais tarde à noite, Momo e o Okarun saíram para procurar as bolas perdidas, que, segundo a Vovó Turbo, estão envoltas numa camada
dourada de energia espiritual. E considerando que eles ficaram um tempão procurando as bolas sem sucesso, a véia acreditava que um espírito já deveria ter recolhido as bolas, já que a sua poderosa força vital atrai os espíritos. Isso porque eles acreditam que podem voltar à vida se coletarem energia vital. Tanto é que isso motiva os espíritos malignos a atacarem as pessoas com o intuito de roubarem a energia vital. A batalha contra a Vovó Turbo fez o Ocarum pagar um preço muito caro. Apesar da rolinha ter voltado a seu habitat natural, o problema é que a Vovó Turbo perdeu as bolas do Ocarum e sabe-se lá onde elas foram parar, porque elas podem estar em qualquer lugar. E eu já adianto que, a partir de então, vai começar uma longa saga em busca das bolas do Ocarum. Se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!